São 8 horas e 36 minutos. Nós vamos então aqui com mais um raciocínio aqui para você nos ajudar. Eu li agora há pouquinho aqui a manchete do El País, você tem uma ideia que teve alcance fora do país também, da derrota do presidente Lula no Congresso Nacional, dizendo que a situação ficou bastante complicada politicamente. Para a gente entender melhor, professor Paulo Ramires, cientista político e professor da ESPM. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É sempre uma honra poder participar. Professor, o que é que aconteceu? Cadê a minha turma do Centrão? São vários fatores que fazem com que o Centrão se distancie do governo Lula, apesar de fazer parte de muitos ministérios, ocupar várias pastas e cargos estatais, né? O primeiro fator diz respeito à queda da popularidade do Lula, conforme apontam várias pesquisas. E essa queda coincide com a aproximação da eleição presidencial para o próximo ano. Então o Centrão já vê a oportunidade de repente, apoiar candidato. Provavelmente, muitos partidos do Centrão apoiem algum candidato indicado por Bolsonaro, já que ele está inelegível. Mas também há uma questão de conflito de classe econômica, né? Se observarmos bem, o IOF ele atinge principalmente classe média ou as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que contraem empréstimos, fazem compras no exterior e tudo mais. E claro que isso foi visto como um aumento de impostos que prejudicaria exatamente essas atividades econômicas das pessoas um pouco mais favorecidas da sociedade. E, além disso, há uma tendência de sabotagem também do governo Lula, né? Exatamente por conta dessa queda da popularidade. Agora, por outro lado, é curioso observar que no mesmo dia em que foi rejeitado o IOF de uma maneira esmagadora dentro da Câmara, o Senado, por sua vez, aprovou o aumento do número de deputados federais, o que mostra a incoerência, né, do nosso Congresso, que apenas atua em proveito próprio. Muito se discute no Brasil, na imprensa, e o próprio Congresso, a redução dos déficits do orçamento público, mas o próprio Congresso não dá nenhuma contrapartida, nenhuma alternativa, e ao contrário, sabota ainda mais as contas públicas, aumentando os custos com o aumento também da quantidade de deputados. Custos previstos na casa de 150 milhões ao ano, com um aumento de 513 para 531 deputados. Isso mostra que o Congresso é apático, é um Congresso, de certa forma, dominado, né, por uma visão parasitária e que tem quase nenhum comprometimento com os interesses do país e com as contas públicas. Professor Ramires, a gente tem visto no passado aí que algumas coisas eram acertadas de acordo com as emendas. Então o pessoal ficava bravo e soltava as emendas e desacalmavam. Será que isso não está fazendo mais efeito? Exatamente por conta da aproximação das eleições, né? O Centrão é o partido do oportunismo, né? E provavelmente, se o Lula vencer a eleição do próximo ano, nós veremos esses mesmos críticos que pertencem ao Centrão novamente abraçados com Lula e buscando mais cargos em ministérios, pastas em estatais, como eu disse agora há pouco, né? Tudo conforme o calor da hora, né? Certamente, se o Lula estivesse numa melhor condição nas pesquisas de opinião pública, o Lula até poderia ter sido derrotado na Câmara, mas não com o massacre que foi contrário, né? Ou seja, foi uma vitória esmagadora dos grupos de oposição. Então, tudo depende da situação política, né, das pesquisas de opinião, e o Centrão atua historicamente dessa forma. Mesmo o Bolsonaro também teve dificuldades, né, com o Centrão, né? E as verbas parlamentares sempre ajudaram a fazer com que o Centrão, principalmente, apoiasse o governo que fosse. Mas também no último ano de Bolsonaro, o Centrão foi, alguns grupos do Centrão, melhor dizendo, foram também abandonando o barco. Isso mostra que o Centrão ele atua em proveito próprio. Não é um partido político muito claramente definido em termos ideológicos, a não ser que a ideologia seja os seus interesses privados econômicos. Senhor, nós estamos há mais de um ano da eleição. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses.
Já começou a campanha eleitoral? Já sim, né? Agora, essa é uma discussão que nós temos na ciência política, né? A própria imprensa, ela, ou alguns meios de comunicação, encomendam pesquisas para iniciar de maneira antecipada, né, o debate eleitoral. Né? Muitos jornais também já dão conta de que o favorito entre os bolsonaristas para substituir Bolsonaro seria o Tarcísio, e o Tarcísio também está, enfim, no exercício do governo daqui do Estado. Né? Então, esse um ano e meio que antecede as eleições, já começam a ter esses burburinhos, né? Quem apoia quem está abandonando o barco, quem deixa de estar junto com o governo, quem passa para a oposição. Então é um fenômeno comum dentro da democracia, mas claro que prejudica bastante a governabilidade daqueles que ocupam o cargo executivo, infelizmente. Pois é, a impressão que dá, professor Ramires, é que no ano tem eleição, no outro tem preparação para a eleição, aí no outro tem eleição, no outro tem preparação para a eleição. Quer dizer, a gente só fala de eleição aqui, pô. Pois é, né? Inclusive surgiu a proposta dos próprios grupos de direita e do centro de unificarem todas as eleições numa só, a partir mais ou menos de 2030 ou um pouquinho depois disso. Ou seja, eleições para prefeito, para governador, para presidente, para vereador, deputado federal, os 2 senadores ou um senador, conforme for, mas tudo junto. Mas esse é o grande problema que nós temos aqui no Brasil, né? Essa unificação de eleições, e mesmo um formato que nós temos hoje, em que nós votamos para o legislativo e ao mesmo tempo para o executivo nas mesmas eleições, isso acaba ofuscando o papel do legislativo. E quem surfa nessa onda é exatamente o Centrão, porque sempre que há campanha eleitoral, mesmo para os municípios, principalmente para a presidência e para governadores, o foco da imprensa, o foco das redes sociais é sempre a candidatura ou as candidaturas ao executivo. Então, isso abre vários flancos, né, para que candidatos com maior poder econômico e que muitas vezes ou são amigos ou têm meios de comunicação nas mãos consigam se eleger em massa. Se olharmos bem, o poder legislativo brasileiro ele é pouco representativo, e deveria ser. A maioria dos deputados são latifundiários, são grandes empresários, ou quando há algum grau de representação, são aqueles que já dominam meios de comunicação, como os evangélicos, youtubers, influencers. Então, temos poucos representantes para os reais interesses dos brasileiros, para a população negra, mulheres, população LGBTQIA+, há mais pastores, muitas vezes, do que sindicalistas, né? Hoje já está mais equilibrado, mas na época do Bolsonaro havia mais pastores que sindicalistas. Então isso mostra que o modelo brasileiro é um grande mal-entendido. Afinal de contas, ao invés de ser a casa do povo, o Congresso, ele é muito mais uma casa das elites e de interesses privados. Professor Ramires, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Nova Brasil. Eu agradeço, Heródoto. Excelente final de semana. Professor Paulo Ramires é cientista político e professor da ESPM. Tem, portanto, mais uma análise de tantas e tantas que são apresentadas no jornal para você formar sua própria opinião.